Eu estou aqui em mais um podcast, um bate-papo com um grande especialista em direito penal, Dr. Aloísio Monteiro de Carvalho, e ele também é presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Subseção de Pinheiros. Muito bem-vindo, doutor Aloísio, que é um grande conhecido meu. Estávamos conversando aqui, né? Verdade. Lá já se vão 20 anos de amizade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Realmente é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E hoje o assunto é um assunto que pode ajudar muitas pessoas, né, doutor Aloísio? Sim. A sair desse golpe que estão dando por aí. Pessoal, nós vamos falar o seguinte hoje. O tema desse nosso bate-papo, doutor Aloísio, é alguns estelionatários, podemos dizer assim, ou golpistas do segmento, não só de precatórios, mas do segmento jurídico, estão se utilizando de nomes de advogados, alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas enfim, estão se utilizando de nome de vários advogados, principalmente alguns especialistas das áreas, se passando por eles e cobrando dinheiro de credores ou de clientes para liberar, no meu caso, os precatórios. Outros advogados vai ser para liberar alguma outra coisa que eu não sei o que é. Mas no meu caso de precatórios, nós estamos sendo vítima, nós também advogados, e clientes estão caindo nesse golpe, infelizmente, se passando por nós. Por exemplo, teve um caso recente aí, que a pessoa recebeu um WhatsApp com o meu nome, dizendo que era eu, com a minha foto. Tinha até a minha foto no WhatsApp. Com os dados do processo dele, que é um processo de um precatório. E ele informava o seguinte: olha, eu sou o doutor Gustavo, especialista e tal, e eu tô te passando aqui porque o teu precatório tá para ser expedido. O dinheiro tá para ser pago em sua conta. Mas, para tanto, você tem que pagar umas taxas processuais, e cada hora é um valor, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, chega até a R$3.000. E se o cliente pagar essa tal taxa fictícia, amanhã ou depois o dinheiro já cai na conta dele. Só que você vai ver, o celular não é meu, é um número desconhecido, a conta corrente onde o depósito é indicado não é nossa, é de especialista. Aí nós temos duas vítimas, né? Então eu queria a tua opinião para o que essas vítimas podem fazer, tanto o cliente, o credor, bem como o advogado, que também é uma vítima, né? E além de depois, se ele cai nesse golpe, o que ele pode fazer na parte criminal e para evitar também que ele caia nesse golpe, como uma atitude preventiva, vai. Então agora dá uma aula para nós aí. Imagina, que é isso. Não, Gustavo, essa questão é uma questão que tem, sobretudo na OAB de São Paulo, principalmente, o nosso presidente Leonardo Sica tem enfrentado isso já desde o final do ano passado, uma campanha da OAB, porque muitos advogados têm sofrido com isso, com Sim. essas mazelas. Como você falou, são duas vítimas, é o advogado e Sim. na outra ponta a pessoa que efetivamente tomou o prejuízo. Isso, que é o credor. Exatamente. Então, assim, no seu caso, até a gente estava conversando há pouco, é interessante que o precatório, geralmente, né, na maioria dos casos, você pode explicar melhor, são pessoas mais idosas. São. E a gente olha que pelas fraudes, os golpes bancários, enfim, que cresceram muito, principalmente depois da pandemia, apesar de não ser essa não ser uma conduta criminosa da parte de informática, mas é uma engenharia social, né, que se usa, e sendo pessoas idosas, elas acabam acreditando, crendo nessa situação por falta de conhecimento. É verdade. Como eu te falei, às vezes ele pega um precatório de um sindicato dos professores. Você não foi professor? O golpista fala, fui. Então, você não lembra dessa ação? Não, mas então foi o sindicato que entrou e agora você tem direito. E ele começa a fazer a cabeça da vítima, e a vítima se envolve naquilo e, obviamente, acaba pagando essas taxas. Fala, você tem um precatório de 100 mil, 200 mil para receber amanhã, você paga R$1.000 hoje. Sim. A pessoa acaba sem conhecimento, e esse tipo de vítima, ela não tem conhecimento jurídico, né, que na maioria das vezes não tem, e às vezes nem conhecimento do que seria um precatório. Tá. Você sabe disso, até no mercado de advogados,
alguns não sabem o que é precatório, É que verdade. dirá A maioria. uma pessoa. Então, ela se envolve, o golpista é muito bom nisso. Muito bom. Muito bom nisso. Especializados nesse tipo de golpe. Exatamente. E assim, ele acaba envolvendo a pessoa. E a pessoa, Sim. naquela ânsia de receber aquele valor... E na inocência de inocência. um idoso, de um vulnerável da sociedade. Exatamente, exatamente. E aí acaba caindo nesse golpe. E o subterfúgio que eles usam, você bem colocou, a pessoa tinha um celular, um WhatsApp com a sua foto, se passando por você. O número do processo da pessoa. O número do processo, que às vezes a vítima nem sabe que tem. Que tem, mas enfim, tem aquela informação, porque a informação, o processo é público, né? Então, qualquer consulta no site do tribunal, ele vai saber que a pessoa tem aquela, ou às vezes nem tem essa expectativa de receber o precatório. Rápido, assim. Exatamente, mas ele pega essa informação e, diante dessa informação, envolve a vítima nessa situação. Sim. Né? E geralmente são pessoas idosas, no teu caso principalmente, que acabam cedendo, mas assim, a pessoa acaba caindo nessa situação, e aí a gente tem um outro problema, Gustavo. A investigação disso já é difícil, ainda que você registre isso, essa ocorrência, já é difícil de se verificar, de se encontrar, localizar o fraudador. Por quê, doutora Luiz? Então, Gustavo, assim, a informática, né, a parte computacional, ela se desenvolveu tanto que hoje a pessoa que está voltada para esse tipo de crime, existem, né, mecanismos para se ocultar. Para se ocultar. E ela sabe muito bem manipular esses mecanismos digitais. Né, exatamente. Assim. Não, e assim, você pega um telefone do WhatsApp, hoje é uma coisa mais, você desce aqui, pega na banca um chip pré-pago, liga na operadora e cadastra lá um telefone, CPF que você quiser, e a operadora cadastra, e naquele momento ele vai ficar usando aquele telefone. Então, vamos supor que a vítima vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. A investigação disso já é demorada, porque depende de ordem judicial, porque tem que mandar um ofício para telefonia, para a empresa de telefonia, para saber dado de quem. Aí achou o José da esquina. Poxa. Aí vai atrás do José da esquina. Quando chega lá, ele fala assim, não tenho telefone nenhum. Às vezes não é nem, né, a pessoa... Às vezes, o outro que foi usado também, o CPF, fala, olha, foi outra vítima. Exatamente, não tenho nada a ver e se verifica. Então, assim, é difícil. Por outro lado, assim, as investigações nessas condutas, e eu posso incluir essa questão do precatório, é aquele follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro. Que também, nesses casos, às vezes a gente não consegue, porque você acha a conta. A conta até existe. Exatamente, ela vai te apresentar para o delegado, para a autoridade, tá aqui, eu depositei na conta tal. Quebra o sigilo bancário, que já demora, mas quando chega lá na instituição, esse dinheiro já não está lá. Porque a questão do Pix também é importante falar, o dinheiro começou a circular de forma muito rápida. Verdade. E aí tem pessoas que criam contas fakes, né, com documentação falsa, e hoje com os bancos, as fintechs, né, na verdade, acabam tendo uma facilidade. Hoje você tem uma coisa que há 10 anos atrás você não tinha. Você abre uma conta hoje no banco sem sair de casa, sem sair do teu sofá. Você coloca os teus dados, tira foto da identidade, faz uma biometria facial e você está com uma conta e amanhã você está usando a conta. É isso mesmo. Né? Então, assim, aí até no mesmo dia, às vezes. Não, na mesma hora você começa a funcionar. Aí você começa a usar essa conta, ele pega 10, 20 golpes num dia daquilo lá. O dinheiro cai, ele já transfere de Pix para uma outra conta e já saca o dinheiro. Conta, encerra aquela Exato. Então tem isso e também tem muita gente. Se você entrar no Facebook hoje, por exemplo, você coloca lá aluguel de conta. As pessoas alugam a conta. Você pega uma... tem isso Exato, também? Tem. Porque ele fala, o fraudador coloca, quem tem uma conta para me emprestar? O cara, eu tenho uma conta. Tá, então vai entrar R$1.000 na sua conta, você fica com 200 e 800 você transfere para essa conta que eu tô te indicando. E tem acontecido muito isso, muito. Você isso eu não sabia, hein? Esse é um fato novo. Aluguel de conta, até aluguel isso aluguel de conta, sim. Coisa, muito, isso é muito frequente. Inclusive, assim, algumas campanhas a gente tem alertado que a pessoa que aluga também está cometendo o crime. Né? Porque ela está, de alguma forma, participando. E outro, não deve estar também tributando sobre isso. Exatamente, tem parte tributária também. Exatamente. Olha aí, hein, pessoal. Fato novo. Aluguel de conta. Vê se pode isso, hein? Então, alerta total aí para aluguel de conta, né? Então, isso tudo, Gustavo, facilita essa questão dos golpes, né, que são aplicados. Com certeza. Né? Então, assim, a questão do precatório, a gente está falando de um ciclo aqui, né, de uma questão. Mas isso é com todos os dias. Todos os dias verdade. tem golpes, né? O Brasil hoje já está em segundo lugar
em golpes. Segundo lugar Segundo no lugar mundo? no mundo. Segundo lugar no mundo. Deus. Só Isso perde... não é nenhum mérito, né? Não, exatamente. Mas assim, Gustavo, muito do que acontece, voltar um pouquinho na história. 2020 foi o boom do Pix, né? Não sei se você sabe, mas do Pix para cá, você trouxe para dentro do mercado financeiro, bancário, Sim. 70 milhões de pessoas. Ah, é? Trouxe. Porque antigamente, o cara hoje que ele tem uma conta num banco digital qualquer, Sim, ele não tinha conta num Bradesco, não tinha uma conta no Itaú. é verdade. Não tinha. Então, isso você trouxe para o cenário bancário hoje de movimentação, 70 milhões de pessoas. Dessas 70 milhões de pessoas que entraram, Pix. Você já deve ter visto, às vezes aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, a pessoa vem no farol pedindo uma... Sim. e vem o número do Pix. Vem Exato. Pix. Isso aí. Todo Então, mundo tem um Pix. exatamente. Então, assim, isso trouxe para o mercado formal, na verdade, Tem razão, hein? uma gama de pessoas, e 70 milhões é mais ou menos o que o Banco Central analisa, para o sistema financeiro que não tinham nenhum contato. Nenhum contato. É verdade. Eu estava esses dias conversando com um colega, você vê que coisa engraçada. Não sei se é, né, assim, não é nem engraçado, mas enfim. Existem pessoas hoje que têm conta em banco e têm celular e são analfabetos. Olha só. Então, isso é engraçado. Eu tenho um cliente que ele... A dificuldade que deve ter essa pessoa. Não, também, né? assim, não, mas às vezes o cara é comerciante. Eu tenho um cliente Sim. E aí eu comecei a escrever mensagem para ele, aí daqui a pouco veio uma mensagem da mulher e ele só respondia com áudio. Veio uma resposta da mulher, falou, doutor, ele não sabe ler. Manda áudio. O cara é comerciante, tem o negócio dele, Olha só, e ele só manda áudio porque ele não sabe ler. Então, eu tô te falando isso só pra gente trazer pro cenário. Como que cresceu a abertura de conta e a facilidade que exato. é a abertura de E conta. por outro lado, tendo toda essa facilidade, obviamente os golpes acabam. Sabe que eu me lembrei de um fato? Teve infelizmente, né, uma das pessoas que nos ligaram aqui reclamando que foram vítimas. Primeiro, achavam que eu era eu mesmo. Sim. Aí ligavam, e aquele dinheiro que eu paguei era de 1.200 e poucos reais, para pagar umas taxas, e era para receber semana passada, e o dinheiro nunca na minha conta até hoje. Aí a gente informa gentilmente, né? Olha, infelizmente o senhor é vítima de um golpe, porque o doutor Gustavo não pede dinheiro adiantado. Nessa área de precatório não existe isso, de pagar uma taxa para sair o dinheiro. Isso não é regra, né? Sim. Bom, aí essa pessoa tinha um conhecimento, não sei como, com algum familiar, tinha um familiar dele que tinha uma facilidade de investigação. Não sei como foi isso. E aí ela me ligou de volta depois, informando que essa conta corrente onde caiu o dinheiro era de uma pessoa já falecida. O cara conseguiu movimentar uma conta corrente de uma pessoa falecida. Aí prejudica ainda mais ainda. Outro fato que me surpreendeu muito, isso foi uma outra vítima, que ligou aqui, depois também conhecia alguém da Telefônica, alguma coisa assim, e conseguiu rastrear o telefone dessa pessoa que praticou o golpe. E no sinal, porque tem isso, né? Você busca pelo sinal do chip, do aparelho e tal. No sinal, essa pessoa estava dentro de uma penitenciária. Ou seja, era um presidiário. Exato. Dando esse golpe. Isso me surpreendeu muito, porque olha que ponto que chega, né? Então, como que a vítima vai conseguir resolver esse prejuízo que ela teve? Essa que é a grande pergunta, né? Tem algum meio que o senhor reconhece? Ou que ela poderia trilhar? O que o senhor recomenda para a pessoa que caiu no golpe? O que ela deve fazer? Gustavo, eu acho que assim, a primeira coisa que é necessário fazer, existe uma questão dentro da segurança pública que são as cifras negras. O que são cifras negras, para quem não sabe? A pessoa é furtada ou toma um golpe, não vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência, fala, eu tomei um golpe de R$500. Sim. É muito comum isso, a gente fala na faculdade, furtou a bicicleta. Você não vai na delegacia ficar uma tarde inteira porque furtaram uma bicicleta sua, obviamente dependendo da bicicleta. Mas isso são as chamadas cifras negras. Então hoje o que a gente tem, por exemplo, na segurança pública, a gente tem um número de golpes, só que ele é muito inferior. Se você colocar todo mundo que tomou o golpe e acabou não indo registrar isso, é muito maior. E por que eu estou te falando isso? Porque é importante a pessoa começar a fazer o registro, nem que faça pela internet. Tem o site aqui em São Paulo, Secretaria Pública de São Paulo, entra lá e em 10 minutos você consegue registrar a ocorrência. Não estou dizendo que isso é uma garantia de que a pessoa vai receber, pelo contrário. Sim. Mas isso ajuda na segurança pública. Para quê? Exatamente, porque aumentando esse tipo de conduta... E de reclamações. Isso chama a atenção, obviamente, das autoridades, já tem chamado, mas enfim, para que as autoridades
comecem a divulgar mais isso. Hoje, Claro. se você estiver no, por exemplo, Instagram da Polícia Civil, hoje, se você entrar, quase que diariamente eles colocam lá posts de como não cair em golpe. Quase que diariamente eles colocam. Então, Mas quanto pouca mais gente... pessoas reclamarem, quanto mais pessoas informarem que foi vítima desse golpe, é melhor. Exato. Então, porque aí E é isso. digital, né? Isso aí pode ser feito pela internet. Pode ser feito Não, pela você não internet. precisa ir numa delegacia, pegar não. fila, Não, trânsito. não, tudo faz o mais. registro disso, né? Obviamente, se a pessoa quiser, isso aí vai. Quando você faz o registro pela internet, vai ser encaminhado para a delegacia de polícia da área, né? Da onde Sim. foi, que é a competente, e ele vai ser intimado pela polícia para comparecer para ratificar isso, né? Esse é o procedimento. Mas isso é importante para exatamente isso, para a gente ter uma ideia do tamanho que está o problema. É verdade. Né? Porque se a gente acha que isso tá ruim, se tivesse todo mundo, isso estaria 10 mil vezes pior. Então você fala, pô, aonde que a pessoa vai? O que eu vou ganhar com isso? Pelo menos você começa a divulgar para que outros não caiam nesse golpe, né? A garantia de devolução. A gente tem que ser honesto também, Gustavo. Infelizmente, ninguém tem a responsabilidade sobre isso, né? Ninguém tem. A pessoa caiu num golpe. Caiu num né? golpe. Exatamente. Infelizmente, caiu num golpe. Então, assim, infelizmente, obviamente, eu queria estar aqui te dando outra resposta. Não, vamos atrás, porque alguém é responsável por isso. Não tem. O banco não é. O advogado que usar o nome dele não é. É outra vítima, né? É outra vítima. Exatamente. Então, assim, é uma questão que, infelizmente, a gente não tem uma resposta assertiva, nem que fosse judicialmente. Vou entrar com uma ação. Contra quem? Contra o advogado? Não tem. Não tem. Contra o banco? Também não. Não. Então, não tem muita... Então, BO, ou por esse canal que você informou, para isso ela não vai resolver o caso dela, pois é. Mas pelo menos vai beneficiar que outras vítimas não caem no mesmo golpe. Sim. Né? Digo, até as instituições privadas, bancárias, no caso, ela não tem responsabilidade nisso. Sim. Mas, obviamente, que elas têm adotado medidas também para tentar mitigar essa situação. Claro. Esse caso que você relatou, a conta da pessoa era uma pessoa morta. Pois é. A pessoa já tinha morrido. Então, o banco tem que ficar atento a essa situação também. Né? Então, assim, e os bancos têm feito isso. A Febraban, o Banco Central, eles têm tido um movimento também para tentar sufocar essa situação. Mas, assim, o que eu sempre falo, essa questão desses golpes, que sejam golpes pela internet, de venda, enfim, que é o dia inteiro, né? Infelizmente, o criminoso que ele tem uma criatividade que a gente não consegue, né? Eles estão o dia inteiro pensando nisso, né? Então, a gente não consegue acompanhar. Mas os bancos têm tomado uma atitude um pouco melhor para tentar mitigar esse problema. Tá perfeito. Né? E nós falamos até agora do vulnerável da sociedade, né? Do idoso, que no meu caso é o credor de um precatório, e pro advogado. Então a gente falou o que o credor poderia fazer, as medidas e tal. Mas e o advogado, que também é uma vítima? Para ele não correr o risco desse cliente achar que ele é realmente o que praticou o ato ilícito, qual é a medida que um advogado pode tomar para que quando alguém vir, olha, doutor, eu fiz um depósito na sua conta, e ele provar que não era ele? O senhor caiu num golpe, mas como que ele prova que a pessoa caiu num golpe? O que ele pode fazer para resguardar o seu direito de advogado? Então, na realidade, Gustavo, assim como a vítima, eu acho que o caminho é a educação, para o advogado também é a mesma situação. Sim. O advogado às vezes nem sabe. Quando chega em você, o golpe já foi aplicado no seu nome em 20 pessoas. Quando chega para você. Porque aí a pessoa vai, viu que caiu no golpe, aí chama um amigo, entra no site do Gustavo, acha o telefone e liga aqui no escritório. Aí vê que caiu num golpe. Mas até então pode ser que umas 20, 30 pessoas já caíram e caem nessa cifra negra. Tomei um golpe de R$500, deixa, não vai acontecer nada, e acaba deixando. Então, pelo lado do advogado também, a partir do momento que ele toma ciência disso, porque antes também não tem como tomar uma providência, eu oriento também, a OAB orienta a fazer um boletim de ocorrência, né, para que registre esse fato, né, que demonstre que o advogado realmente não está atrás dessa situação, não está por trás dessa situação, né, que realmente não fez, que ele não tem nada a ver com essa história, isso garante. Segundo, nos seus canais de comunicação, seja o site, seja Instagram, imediatamente comece a postar dizendo, olha, tem pessoas se passando
por mim, e falando que tem processo do escritório, e não tem, né? Então, assim, não cai em golpe, coloca um telefone, que vai ser um telefone para que a pessoa entre em contato e ligue, né? Isso é a prevenção do advogado. O que eu te falei, a OAB, principalmente na gestão da Patrícia Vanzolini, já no final, e agora o Leonardo Sica prometeu também na eleição que vai continuar com isso, tentar combater. E eu acho que o combate maior para isso, Gustavo, de golpe, seja esse, seja qual for, é educação. Educação. Dar publicidade, né, para a situação. Porque você fica sabendo, fala assim, a pessoa caiu num golpe assim, aí você... tem um amigo que fez isso também, caiu num golpe e tal, entendeu? Então, assim, a educação. Isso. Eu te falei agora há pouco, a pessoa que, infelizmente, né, ou não teve acesso ao estudo, analfabeto, recebe uma ligação dessa, por exemplo, do seu escritório. Ela não sabe entrar no site do escritório, chega para saber... Nem imagina que né? Assim, sabe? No mais das vezes, nem sabe. É verdade. Né? Assim, a pessoa que tem um pouco mais de expertise, ela vai, peraí, me passa o teu nome. Aí vai botar, hoje em dia você coloca no Google, na internet, o teu nome, o nome do advogado, vai aparecer. Certamente vai aparecer o contato. Ou, então, no próprio site da OAB. No site da OAB São Paulo, qualquer pessoa tem acesso aos advogados, a consulta de inscritos, e lá vai ter o telefone. Se não tiver, a própria OAB Nacional, né, no site da OAB Nacional, também é só entrar, oab.org.br, entra lá, tem cadastro do advogado. No mais das vezes tem lá o cadastro do advogado e um telefone de contato. Sim. Né? E hoje em dia, ainda que lá esteja desatualizado, não é difícil você encontrar. É um meio muito importante. Exatamente. Agora, voltando só para finalizar essa parte do advogado, então, porque deve ter muitos advogados aí também, né, Luiz? Uhum. Que estão descobrindo agora que foram vítimas também disso. Uhum. Então, o melhor caminho é ele abrir um BO também, informando que ele é uma vítima, né? Para que ele tenha um documento resguardado e ele colocar no site dele, do escritório, nas redes sociais, de que ele está sendo vítima, de que ele não pega dinheiro adiantado para isso e aquilo. Não é isso? Essa atitude tem duas finalidades. Uma é ele se resguardar e outra é colocar para o público que ele não está fazendo isso. Que ele não está fazendo isso. Vamos supor que ele não faça um boletim de ocorrência, por exemplo. Alguém que foi vítima do Gustavo Bachega vai lá, faz um boletim, você vai receber uma intimação aqui. A hora que você chegar na delegacia, o delegado vai entender. Só que, até lá, você recebeu uma intimação policial, você teve que ir numa delegacia, se você não é criminalista, você chamou um advogado criminalista para ir. Então, assim, ó, a dor de cabeça que você teve por conta disso. Exato. Entendeu? Porque quando você chegar lá, certamente o delegado vai, realmente, velho, não foi. Né? Tá aqui, ó. Né? E geralmente o que acontece? Também é uma outra dificuldade, o criminoso está às vezes em outro estado. Quando o que aconteceu comigo, os telefones eram de Brasília e os golpes estavam sendo dados em Pernambuco. Olha a dificuldade de logística do nosso país, que é tão grande. Exato. O meu eu tive a sorte porque ligaram para uma pessoa, um idoso. Na época falaram que eram ações que tinham valores para receber. Eu sou criminalista, dificilmente eu tenho ação para receber. Se passavam por mim, né, passando o telefone. Ligaram para um idoso, a sorte que a filha era advogada, ele obviamente falou com a filha entrou, porque aí tinha conhecimento e me ligou no escritório, aí que eu fiquei sabendo o que estava acontecendo. E tinha um inquérito em Pernambuco para apurar isso. Entendeu? Você foi uma vítima. Foi vítima, exato. Mas então, até claro, os fraudadores, os golpistas, não tem limite, né? A gente teve casos de registro, quando teve no ano passado aquela enchente no Rio Grande do Sul. Imagina o que o povo do Sul estava passando naquele momento, que foi uma tragédia. Eu tive em Porto Alegre num seminário sobre crime cibernético na semana passada, e aí conversando com os delegados lá, era o dia inteiro derrubando o site, porque eles criavam um site, criavam um grupo em Facebook para doação. Falso, né? Falso, exatamente. Bom, e aí a pessoa, você está aqui em São Paulo, de alguma forma você não vai lá, você não consegue, peraí, mandaram um link aqui que eu vou ajudar no Rio Grande do Sul, eu posso dar R$100. E foram assim, então é o que eu te falo, às vezes os caras não têm limite e eles usam também, isso é uma expertise do cara, da pessoa que está aplicando o golpe, de um momento fragilizado, né? Eu estava contando para os meninos que a gente tem um cliente no escritório que a pessoa passou mal, era uma senhora de idade, uma instituição em São Paulo que só tem pessoas mais idosas. A pessoa passou mal, levaram ela para o hospital, um sábado. Assim que chegou no hospital, ela tinha câncer, internaram ela na UTI.
Certo. Não podia ter acompanhante na UTI. Aí a acompanhante dela, uma senhora de idade, voltou para casa. Assim que ela chegou em casa, ela recebeu uma ligação de uma pessoa, né, um número dizendo que era um doutor, que era médico, né, uma foto, um cara com jaleco e tal. Falando, olha, a senhora teve aqui, não teve? Ah, tive aqui sim no hospital. Uma pessoa, então, a senhora estava acompanhando a pessoa? Nossa, nós temos uma notícia difícil para a senhora. Ela piorou e a gente tem que comprar uma vacina agora. A gente precisa comprar essa vacina hoje, porque senão ela vai morrer, né? Meu Deus. E ela tinha acabado de deixar na UTI. Essa pessoa voltou para casa. Não, mas como é que eu faço? Não, então a senhora deposita, acho que foi R$6.000 a primeira, deposita esses R$6.000 na conta que eu estou indicando. A pessoa, lógico, ela acabou de deixar. Né? A pessoa, você tá, não, qualquer um, não vou dizer qualquer um, mas assim, a tendência da pessoa, né? Fragilizada, imagina, exatamente. A gente nem pensa em dinheiro, a gente pensa na vida, né? Exatamente, então assim, ela pegou e fez na hora. Cara, aí passou um tempo, o cara ligou de novo, falou assim, olha, tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que ela tá melhorando, tá reagindo, só que a gente vai ter que dar mais uma dose. Só percebeu porque no domingo à tarde, final da tarde, quando era o horário de visita, ela foi visitar, né, e chamou o médico para agradecer o médico. Aí o médico atendeu, obviamente, não era o golpista, falou, né? Falou mas não, ninguém ligou para a senhora. Imagina, ninguém. Aí que ela percebeu que tinha caído num golpe. Né? Poxa. Então, assim, fragilizadíssimo. Exato. Eu tô te falando isso até para fazer fragilidade dessa pessoa, né? Exato, até para fazer um paralelo em questão do precatório. Né? Você pega hoje uma pessoa idosa que tem um precatório hoje, está passando às vezes alguma necessidade. Se a pessoa tiver fé, ela até acha que foi Deus que mandou a pessoa ligar. É verdade. Né? É verdade. Esse celular eu peguei o celular, obviamente, dessa vítima, né, para levar para a polícia, e no celular dela tinha as mensagens trocadas com esse médico. Sim. Ela agradecia, Gustavo, assim, ela, sabe, com todas as forças. Nossa, foi Deus que colocou o senhor no nosso caminho para salvar ela. Se não fosse o senhor, não tinha salvado. Você vê, assim, a situação que ela passou. Olha que situação, hein? A situação que ela passou. Agora, existe alguma medida preventiva que a pessoa pode tomar? Nós até falamos um pouquinho, eu vou comentar o que eu achei aqui, mas eu queria a tua opinião como especialista na área criminal. Quando a vítima recebe uma mensagem dessa, vamos pegar o caso nosso clássico aqui de precatórios, né? Se passando, dizendo que sou eu, e não sou só eu, tá, que sou vítima. Sim. Todos os advogados que atuam com precatórios hoje, infelizmente, estão sendo vítimas desse mesmo golpe. Outro colega meu profissional, qual é a medida que esse credor, que esse vulnerável podia tomar? Eu imagino que duas medidas, né? Uma é, em vez de entender que aquele celular é o daquele profissional, entra no site, pega o número oficial do escritório, o número fixo, liga para o escritório e fala, olha, o doutor Gustavo me ligou aqui pedindo isso procede, isso é verídico. Se por acaso não conseguir encontrar o site, você deu uma outra sugestão, que eu achei muito boa, vai no site da OAB, faça isso, né? Porque nós também não podemos confundir, porque eu sei que tem muitos colegas que vão estar vendo esse podcast e podem ficar chateados com a gente. Porque cobrar entrada para prestar um serviço jurídico é normal. E todos os escritórios praticamente fazem isso. Não é sobre isso que nós estamos nos referindo aqui. O que nós estamos dizendo é que na área de precatórios, quando alguém ligar para você ou passar um e-mail dizendo, olha, é obrigado a pagar essa taxa, porque essa taxa ou esse valor fixo de, seja R$1.000, R$2.000, R$3.000, que é o que vai fazer liberar o seu dinheiro. Isso não existe na área de precatório. Então, se alguém receber essa informação, já pode ficar atento que é um golpe. Agora, para um outro colega criminalista, civilista, trabalhista, se cobrar uma entrada no seu contrato de prestação de serviço, isso é legal, né? Sim. Porque isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui de golpe, tá? Para não misturar um assunto com outro. Agora, na tua opinião, essas medidas preventivas que eu falei, é suficiente e só tem essas? Ou você imagina que pode ter mais alguma medida que pode ser tomada? Gustavo, assim, eu acho que as medidas, eu sempre, a minha opinião, tá? Minha, do Aloysio, eu sempre defendo que a educação é o melhor caminho.
educação isso aí. digital, né? Tem muita gente falando disso. E é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, Gustavo. Acho que, né, há 10 anos atrás não se falava, né? São tudo tecnologias novas, né? Que você pega hoje a geração, né, Z, que eles falam, já tem conhecimento disso. Mas as pessoas com mais de 40, 50 anos, vamos supor, cai o índice de pessoas dessas que têm esse tipo de, né, de habilidade, vamos dizer assim, né, na internet. Isso, o Brasil é gigante, Gustavo. Assim, a gente está falando aqui, eu sempre falo isso para meus alunos na faculdade, a gente fala do centro de São Paulo, onde a gente está. É a nossa realidade, nada contra, mas é diferente do sertão do país, entendeu? O acesso é muito o acesso mais é limitado, diferente. né? Isso, exatamente. Assim, obviamente não é demérito, não que eu vejo dos casos, né, e que caem no escritório. A primeira coisa que a pessoa fala, assim, não, ele falou meu nome todo. Não, o número do da telefone. Não, a vítima ou até o advogado. Cara, hoje, numa pesquisa em 5 minutos, hoje você acha os dados de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. É verdade. A pessoa posta a vida dela inteira na internet, no Instagram. É verdade. Né? Assim, qual o melhor caminho? Educação, primeira coisa. Como é que faz isso? Campanhas educativas. No caso dos advogados, a OAB, né, fazer isso, mas não no âmbito da advocacia. Né? Fazer isso para a sociedade civil. Sim. Que o advogado, ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Na maioria das vezes, o advogado que sofreu esse golpe, ele já sabe, hoje ele tem informação, está rolando, faz um boletim de ocorrência, coloca no site, no Instagram, vai publicando isso, né, para se resguardar e dizer, olha, não estou pedindo nada para ninguém. Mas e a sociedade civil, que é o que cai no golpe? É verdade, né? é verdade. E, obviamente, cai no golpe e acaba prejudicando o advogado. Sim. Então, a OAB ou o Tribunal de Justiça, que eu acho que seria até mais indicado, o Tribunal de Justiça fazer campanhas educativas em relação a isso. É verdade. Né? O governo do estado fazer propaganda, falar, olha, tem pessoas ligando, né, para vocês e passando por, né, pedindo dinheiro, né, e assim, fique atento. A gente vê isso na internet, todo dia tem uma campanha nova. Ó, IPVA, agora começo do ano é IPVA. Você já deve ter recebido. Sim. E-mail, olha aqui, ó, IPVA, clica no link aqui. recebe disso. Exatamente. Toda hora vem Toda hora. em SMS, vem por e-mail. Sim. Mas a gente que já está um pouco acostumado, né, já sabe que é um golpe. Exato, né? exato. Então, mas é o que eu te falei, você pega hoje uma população de São Paulo, a população que sabe disso, hoje, é minoria. É minoria. E como que a gente ajuda essas pessoas que estão caindo no golpe e principalmente, não que pessoas com mais condições não caem também nesse golpe. Mas as pessoas, se você for analisar as vítimas, são pessoas de um poder econômico um pouco menor. Porque o golpista, ele lida com naquele momento, a gente chama isso de engenharia social. Sim. Ele usa naquele momento de uma coisa que ele sabe que está precisando. Pô, às vezes o cara tá lá, pô, eu vou ter um precatório de 5 mil para receber, 10 mil reais para receber. Pô, aquilo vai mudar a vida do cara. O cara, às vezes, tá passando necessidade. Começo do ano, tá passando necessidade. Pô, na hora ele pega e cai. Pô, tem que pagar 100 para ganhar 1.000, né? Pô, ou ganhar 10 mil? Na hora. Isso é golpe. Ele só foi mudando, né? Porque antigamente, há 20 anos atrás, era o golpe do bilhete sorteado. Sim. Ele só mudou o modus operandi, né? Assim. Então, assim, da prevenção, que você me perguntou. Educação, cara, eu acho que assim, educação nas escolas, educação, fazer campanha publicitária, tem sido feito, né? Tem sido feito, mas assim, é o que eu te falei, uma grande parte da população hoje, você sabe que hoje se você fizer uma listagem, você tem mais celulares do que pessoas no país. Você tem, a quantidade é maior de aparelho de celular do que pessoas. Se você tem o censo lá, salvo engano, são 2 ou 3 aparelhos por habitante. Nossa, muita telefone. Coisa. Então, assim, todo mundo tem. Hoje. É verdade. Você conhece alguém que não tem celular? Não tem. Todo mundo tem. E aí você pode fazer as suas medidas de precauções, né? Sim. Antes de cair num golpe desse. Então, mas é exatamente isso, Gustavo. Por quê? Assim, eles fazem o uso daquela. Eles querem te aguçar. Né, com aquilo. É um negócio muito bom. Pô, eles estão te passando Ele mexe no psicológico da pessoa. Exatamente, exatamente. Então, assim, a pessoa tem que estar doutrinada para dizer, não, peraí, eu vou analisar. Eu recebi um telefonema do Gustavo que é questão de precatório. Aí o que você falou, entra no site.
mas às vezes a pessoa não tem condição. É verdade. Então, assim, qual que é o melhor caminho? Não clica em nada, não aceita em nada, desliga. Se o cara quiser, ele vai te ligar de novo, né? Sim. Fala, olha, então, peraí, eu vou desligar, vou ver, agora não posso falar. Isso. Toma, verifica se isso é procedente ou não. Isso. E a partir dali, se for verdade, adota algum procedimento para receber. Porque também tem escritórios de precator que ligam para... Claro, assim, claro. Existe isso. Existe. Então, assim, mas por isso que também tem um lado de que a vítima não tomou as medidas cautelares necessárias, né? Ela não agiu com cautela. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje foi riquíssimo, porque eu falei com um grande especialista aqui, doutor Aloísio. Falamos sobre 3 pontos fundamentais, só para refrisar novamente. Primeiro, o que a vítima, que é o vulnerável, que é o credor de um precatório, pode fazer quando ele for vítima desse golpe? Falamos sobre isso. Falamos também o que o advogado, que também é uma vítima desse golpe, que se passaram por ele, né, usaram o nome dele, pode fazer. E também demos dicas aí preciosas de medidas preventivas para evitar que você no futuro caia em mais golpes ou tenha maiores problemas financeiros. Espero que isso sirva para muitas pessoas. Claro. A nossa audiência hoje é boa, isso vai chegar para muita gente. E o quanto mais nós pudermos beneficiar os outros é melhor, né, doutora Luísa? Sim, Gustavo, é isso, é o que eu te falo, na minha opinião, assim, né, é comum de algumas pessoas, a educação é o melhor caminho, para tudo, né, assim, a educação, ela vai salvar o país e essa questão da educação digital, educação digital. Exatamente, esse é o ponto aqui do... Exatamente, essa cultura, como a gente falou, que todo mundo tem celular hoje. Todo mundo tem celular. Aí você pega uma pessoa que não sabe ler e escrever, mas ela tem um celular. Ela fala no WhatsApp por áudio. É verdade. Né? É isso que eu comentei. Então, todo mundo hoje tem acesso a isso. Até o analfabeto pode conseguir seus meios de comunicação. E tem que ter. Tem que ter, porque é inclusão. Ele tem que ser incluído na sociedade. Entendeu? Agora, junto com isso, vem a responsabilidade de você ter um telefone celular. Responsabilidade de saber que aquilo ali pode ser usado contra você. Perfeito. Né? A gente sabe, hoje em dia, você preenche muita coisa na internet. Teus dados estão por aí, Gustavo. Todos. Não existe mais. Existe um consenso dentro da comunidade de segurança da informação hoje que os nossos dados estão em todo lugar. Não adianta. Eu venho aqui, entrei no seu prédio e tive que fazer a biometria. É isso. Aí fala, pô, mas essa biometria pode ser usada, né? Pode. Então, assim, aí qual que é o cuidado? Qual que é a política de armazenamento desses dados? Né? Exatamente. Qual que é o cuidado? Isso aqui tem uma administradora no prédio e ela tem que resguardar isso. Exato. Né? O que a gente pode fazer quando tem isso é ir atrás da onde teve esse vazamento de dados. Sim. Aí uma outra situação. Pegar a minha biometria, eu vou olhar, pô, de onde que veio? Veio da portaria do prédio em Alphaville. Não, peraí, então aí eu já tenho como, né, chegar num caminho. Mas, volto a dizer, o melhor caminho é publicidade, educação. A questão em eleições fala muito em fake news. Como é que tem combatido a fake news? Com várias campanhas. Hoje você pega uma pessoa hoje, vamos dizer, 10 anos atrás, você perguntava o que era fake news, ninguém sabia. Hoje, se você descer aqui, qualquer um que você parar na rua fala, o que é fake news? O cara vai saber. Não sabe o conceito técnico, obviamente, mas sabe o que é. Entendeu? Então, assim, e o que foi isso? Foi uma cultura de passar para a população que, olha, existe fake news, existe isso, vamos checar a fonte. Então, assim, a mesma coisa que tem com a fake news, desses golpes agora, né? E os golpes, eles vão mudando, né? Vão mudando. A gente está falando de essa leva de advogados que hoje talvez estão sendo vítimas, isso, talvez com a OAB combatendo, isso vai passar para outra categoria profissional. Isso vai acontecer. Mas entendeu? Temos que ser combatente. Exato. Então, mas aí a pessoa que ela tem essa educação, ainda que seja um médico amanhã que passa uma informação, peça um depósito, ela vai saber que realmente, não, peraí, eu preciso conferir se isso é verdade ou não. Exatamente. Né? E isso que a pessoa tem que ter em mente. Tem que ter em mente. Né? Doutora Aloísio, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Você não faz ideia o quanto de pessoas você vai contribuir com essa tua experiência, com a tua especialidade. Muito obrigado pela audiência, espero que tenham aproveitado e, cuidado com o golpe. Forte abraço.